A santa paz de Deus. Meu nome é Shirlene. Venho aqui deixar meu testemunho no canal Comunhão com Deus. Hoje estou com 52 anos, moro em Curitiba. E minha família já de evangélica, mas minha mãe e meu pai sempre uns pais carinhosos, amorosos com nós. Meu pai sempre tratou nós muito bem, eram 3 irmãos, mas ele proporcionou momentos muito bons para nós. Foi um pai excelente, uma mãe amorosa. Então sempre cuidou de nós, sempre zelou, sempre orientava nós a não falar palavrão, né? E procurar fazer as coisas que agradavam a Deus. Então a gente cresceu com essa educação, né? O respeito ao próximo, né? Não roubar, não fazer essas coisas erradas, né? Que o mundo oferece aí. Mas fomos crescendo, pegando uma idade e as influências vêm vindo, né? Mas pela misericórdia e bondade de Deus, a gente não fez assim tanta coisa errada, né? Só algumas coisas mais pequenas. E daí conheci um rapaz, namorei ele durante 8 anos, não deu certo, daí acabei engravidando. Meu pai não deixou que ele assumisse eu e nem o neném, pois meu pai tinha um carinho muito grande por nós e não queria que eu fosse morar com o rapaz, não permitiu de eu ir, fiquei em casa, então meu pai cuidou de mim, com meu neném por um tempo. E daí fui trabalhar também, já comecei a me assumir como mãe, cuidar do meu filho, fui trabalhar e pagar as pessoas para cuidar do meu filho. E foi indo até que daí o pessoal começava a tirar sarro de mim, dizendo que eu estava virando titia. Eu já estava com 20 anos e um filho no braço, né? E o pessoal começou a tirar sarro de mim, que eu tinha que arrumar um esposo, porque eu ia virar titia. Então, Irmandade, eu fui, acabei fazendo uma coisa errada, que não era permitido de eu fazer, mas eu fiz. Foi no intuito, foi no embalo de uma amiga minha, falou que era bom, que funcionava. Comprei um perfuminho que disse que era para atrair marido. Que até então eu somente tinha namorado, mas nada assim para assumir um compromisso sério de casamento, né? Então eu fui, passei aquele perfuminho, né? E fui numa festinha e lá encontrei a pessoa. Daí a gente casou e tivemos mais 2 filhos, né? Ele era parado numa certa dominação também. Ele era parado, não tava mais indo para a igreja dele. E eu também, eu era nesse momento, nesse tempo eu já estava batizada na igreja, numa outra dominação, né? E tinha também estava parada, né? E então daí a gente casou, tivemos mais 2 filhos, a gente casou legalmente, tivemos mais 2 filhos. E aí começou a minha luta, né? Porque o que eu tive da minha infância, adolescência, muito boa com meus pais, no casamento eu fui experimentar o que era, né, sofrimento. E nesse casamento, devido a ele ser já parado também na religião dele, diz que quando a pessoa para, né, é pior. Então ele tinha o vício do álcool e era alcoólatra. E então foi assim 16 anos de casamento terrível que eu tive com ele. Mas dou graças a Deus que através desse casamento eu pude aprender, né, a ser independente, ser forte, né? Trabalhei, comecei a trabalhar, cuidar dos meus filhos, sustentava os 3 filhos, mais ele junto, né? A gente não pagava aluguel, tinha nosso terreno, nossa casa, mas a necessidade da casa com 3 filhos homens, né, não é fácil. E comecei ali então. O Senhor deu força para mim, sabedoria para ir trabalhar e cuidar dos meus filhos, ele junto, dando dor de cabeça, né, e brigando, e alcoólatra, sabe que alcoólatra é terrível a convivência com uma pessoa que é alcoólatra. Então, e foi indo, irmãos.
um certo tempo, e eu buscava conselho com as irmãs, né? Sempre conselho com as irmãs de outra dominação, buscava conselhos, vou separar, não aguento mais. E as irmãs me aconselhavam, irmã, fique firme, né? Vai orando a Deus, que Deus vai fazer uma obra, Deus pode libertar. E um dia, irmandade, eu não aguentei mais, falei assim, Senhor, se não é esse casamento permitido por ti, então, Senhor, porque realmente não era, né, irmãos? Eu tinha ido buscar uma coisa errada, né? Então, com certeza não era de Deus, né? Mas eu, na minha inocência, né, ainda falava com Deus assim, né? E o Senhor, Deus, na misericórdia dele, ainda atendia a minha oração. E eu falei, Senhor, me mostra para mim alguma coisa dele, né, que eu possa ter, que eu possa vir chegar e pedir o divórcio, né? Que no caso seria traição. Então, a irmandade, comecei a orar porque eu já não aguentava mais, sabe? Já era uma mulher independente, já cuidava dos meus filhos, não tinha mais necessidade de aguentar o que eu estava aguentando com ele, né? E o meu medo muito grande que ele fosse passar aquela situação para os meninos. Então, uma certa noite, o Senhor tocou no meu coração, vai na beira do rio, lá, e eu levei um dos meus meninos junto comigo, e nós fomos, cheguei lá, de aqueles barraquinhos de madeira, tinha uma luz acesa lá, e eu consegui ver ele abraçado com aquela mulher, uma senhora de idade, ele estava abraçado com ela e beijando ela. Então, Irmandade, para mim não me dói falar isso, porque foi um casamento que não foi de Deus, né, Irmandade? Não tinha sentimento, e eu apenas fiz aquilo porque muitas pessoas estavam tirando sarro de mim, eu queria mostrar que eu podia casar, né? E a gente na inocência acaba se envolvendo com esse tipo de comentário. E foi Irmandade, e daí, quando ele chegou em casa, falei para ele, ó, pega as tuas coisas, vai embora, não quero mais você. 16 anos de casamento, a gente tinha separado várias vezes, mas essa foi para valer mesmo. Falei, não te quero mais, e vai embora. E ele pegou as coisas dele e falou assim, eu vou embora, então, mas eu tenho que levar tudo, você pode levar. A casa não era dele, né, era minha, de solteiro, que o papai tinha comprado para nós, para os filhos, uma herança do papai. Então, ele foi embora, Irmandade, foi embora, levou tudo, e eu comecei novamente, porque ele tinha levado fogão, geladeira, né? Ele levou tudo, né? A proposta dele é para ele levar tudo, então leve. Ele levou tudo. E eu falei assim, Senhor, e agora, né? Não tem nada, nenhuma cama para pôr meus meninos para dormir. Ele abriu uma coberta no meio da sala e jogou toda a minha roupa, a roupa dos filhos dele, tudo no meio daquela coberta. Então ele levou tudo, até chuveiro ele arrancou, ele levou. Então, eu trabalhava numa empresa de bolso, era costureira lá, já fazia 1 ano e pouco eu estava lá. E eu assim, e agora, Senhor? Fui trabalhar na segunda-feira de manhã, falei com meus patrão lá, falei com eles. E eles, pela bondade e misericórdia de Deus, eles fizeram um acerto comigo, qual eu pude comprar alguns móveis usados, né? Os mais principal, que nem fogão, bujão, né? Pia, cama, beliche, comprei as coisas mais assim, de mais urgência, né? Papai e mamãe me ajudaram também, levando coberta, travesseiro, louça, comida, né? E sexta-feira, eles me deram uns dias, falaram assim, eu vou te dar esse dia para você ficar em casa, vai ser descontado nas suas férias. E me deu 5 dias para me ficar em casa, para me poder fazer essa situação, né? Quando foi na sexta-feira, Irmandade, chegou uma Kombi branca na frente da minha casa. E essa Kombi branca desceu bastante caixa de compra. Pasta de dente, escova de dente, sabonete, coisa assim que às vezes não vem numa cesta, né? E ali eles foram descendo e eu disse, mas da onde que é? Daí o moço falou assim, moça, esse aqui é uma preparação lá da sua chefe de setor. Ela foi mesa por mesa, máquina por máquina de costureira e foi falando e eles foram doando e tá aqui. Isso aqui é toda a doação da empresa, da fábrica dos funcionários. Então, a Irmandade, aquele lá foi grande alegria, mesmo eu não sendo, ainda não estava no aprisco, o Senhor, mas o Senhor já estava cuidando de mim. Eu já estava zelando, porque um dia ele sabia que eu ia poder estar na casa dele para contar essa obra, esse testemunho. E foi assim, Irmandade, eu ali com essa situação financeira, o Senhor já estava me abençoando. E daí eu saí de uma dominação e fui para uma outra. O Senhor me tirou de lá. Passei muitos momentos bons lá dentro, não posso negar. Pessoas que me ajudaram também, me deram muita força, muito conselho, não posso negar isso. Foram muito bons comigo, com meus filhos, nos ajudou bastante, nos orientou.
E daí eu fui assim, falar a verdade, Irmandade, acho que eu passei por umas dez religiões, mas todas elas foram muito bem recebidas, mas o Senhor foi fazendo uma obra na minha vida aos pouquinhos, e eu, no meu coração, eu falava, Senhor, eu quero estar no lugar onde eu posso ficar mesmo, não quero mais ficar pulando. Eu entro aqui, fico 4 anos, 5 anos, saio, entro ali, fico 5 anos, 6 anos e saio, entro na outra, fico 10 anos e saio. Não, Senhor, eu quero entrar no lugar, eu quero ficar lá, né? Comecei a falar assim com Deus, o Senhor foi tomando um caminho. Irmandade, um dia daí, o meu filho, caçula, casou, e a esposa dele era parada na graça, né? Não estava congregando, mas já conhecia, já era testemunhada também, mas estava parada, não estava indo. E ali Deus fez uma obra na vida do meu filho, chamou ele no batismo, chamou ela também. E eles começaram a me evangelizar, a falar da graça para mim. E eu falava que não, porque eu estudava a Bíblia, eu era quase uma teóloga, não tinha necessidade, tanta coisa, né? O que eles estavam falando, principalmente sobre o véu, né, Irmandade? Então, e a vaidade, o cabelo curto, né? Essas coisas aradas, eu achava que não tinha tanta necessidade. E fui ali, e eles foram me evangelizando, me levando eu para as reuniões de oração. E cada vez que eu chegava na reunião de oração, quando as irmãs vinham me oferecer o véu, eu não aceitava, porque eu estava convicta que não tinha necessidade, porque eu estudava a Bíblia, eu tinha conhecimento, né? Já cheguei até a dar aulas assim, né? Bíblica, então, para as pessoas, então eu me achava um pouco meio assim, sabe tudo, sabe? Mas Deus é bom, né? Ele é misericordioso, ele foi me moldando aos pouquinhos. E daí um dia eu falei para meus filhos, falei para meu filho, olha, não me fala mais, né? Que eu não quero mais. Cheguei até a brigar com ele, sabe, irmãos? Mas Deus é bom. E foi um final do ano, um final de ano, daí, Natal, eu tinha costume de fazer festa de Natal, fazer festa de Ano Novo, né? E daí encontrei numa segunda-feira bem cedo de manhã, me ajoelhei ali na cama e falei, Senhor, eu tô indo lá numa outra dominação e tô indo junto com meu filho também, não tá certo isso. Eu tô com um pé aqui, um pé lá. Me ajuda a ficar firme, né, Senhor? Me ajuda, não posso ficar desse jeito. Faço um trabalho no sábado e no domingo eu vou com meu filho aqui na outra, né, Senhor? E aquilo começou a me incomodar. Eu tenho que ficar numa certa, né? E o sentimento meu que não é para mim ficar naquela outra dominação, mas assim, na onde eu estava indo com meu filho, né? Daí eu falei, Senhor, se for da sua vontade para mim ficar nesta igreja, mas que eu entre e fique, que não fique mais fazendo o que eu fazia, ficar saindo, né? Qualquer coisinha saindo. E então hoje, segunda-feira, no ano novo, segunda-feira hoje, Senhor, eu sozinha ali dentro do meu quarto. Eu era divorciada, tinha feito o divórcio, estava sozinha, né? Fiquei 20 anos sozinha. E sempre fui uma pessoa muito sensata, muito correta, nunca gostei das coisas muito erradas, assim, sabe? Então, ali o Senhor falou, fala baixo, não fale alto, fala só com os teus pensamentos, né? E assim comecei a orar, Irmandade, ali de joelho no chão. Comecei a orar em pensamento, falando para o Senhor, se realmente, Senhor, é para mim ficar nesta graça até hoje, então o Senhor prepara para mim um véu até meia-noite deste dia. Irmandade, levantei daquela oração, fui fazer meus afazeres, esqueci daquela oração, não me lembrava mais. Então fui jantar na casa do meu filho, esse que já era batizado com a minha nora. Santo Deus, fui lá jantar na casa deles e convidei meu outro filho também, que é casado e que também já era batizado. Eles também já estavam me evangelizando. Eu estava mais compreensivo, já estava escutando, mas ainda não aceitava muito o véu, né? E essa questão da doutrina. Mas daí cheguei lá na casa da minha nora, a gente jantou. Quando deu 15 para as 11, nós íamos embora. E daí a minha nora correu atrás de mim, me chamando. Sogra, sogra, eu achei que eu tinha esquecido a chave lá, esquecido alguma coisa.
Ela chegou perto de mim, me deu na mão assim um paninho branco. E aquilo eu comecei, santo Deus, parece que o chão assim se abriu. Para mim, fui clamando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Oh, Deus, tem misericórdia, porque eu sei que para servir a Deus nesta graça tem que estar firme, né? E daí fui, cheguei em casa com aquele paninho branco, o véu. E o Senhor confirmou no meu coração, é aí que eu te quero. Eu quero você aqui, e aqui você vai ficar, você vai permanecer. Essa foi uma obra, daí, Irmandade, eu via. Daí na quinta-feira eu fui na igreja e eu via os irmãos testemunhando, eu achava a coisa mais linda, mas e a coragem de chegar lá e falar tão bonito como eles falavam, né? Eu falei assim, Senhor amado, e agora? Mas se for da sua vontade, né? Antes de eu estava no caminho já para a igreja, fui falando com Deus, né? Que eu queria testemunhar esta obra do véu. E do Senhor me permitir, né, de ficar. Daí, Irmandade, cheguei na igreja, fui falando, Senhor, se for da sua vontade de eu levantar e testemunhar, então o Senhor toca o hino 232, que seja o primeiro hino, né? Toca esse hino. Irmandade, o hino do silêncio foi 232. Como eu não tinha muito conhecimento ainda, perguntei para a irmã qual que era o número do hino. Ela falou 232. Aquilo lá, eu comecei a tremer já, meus nervos começaram a tremer. Eu falei assim, Santo Deus, agora, Senhor, me ajuda. Eu levantar lá para testemunhar, porque o Senhor me deu o sinal, eu pedi. E levantei lá, Irmandade. O cooperador me ajudou. E ali eu contei o que Deus tinha feito comigo. Tinha uma irmã na minha frente que chorava. Ela não tinha o véu na cabeça dela e ela chorava, Irmandade, chorava. Eu contando aquele testemunho e aquela irmã chorando. Eu não entendia por quê. Daí, Irmandade, encerrei, desci. No sábado de manhã, minha nora chegou em mim e falou, ô sogra, você viu aquela mulher que estava chorando lá na igreja? Então Deus fez uma obra na vida dela através do seu testemunho. Então, Irmandade, fiquei muito feliz porque Deus já começou a dar fruto. E essa irmã recebeu o véu, que era o desejo do coração dela também, e desceu as águas do santo batismo. Assim, irmã, foi indo as obras, Deus foram fazendo. Eu vi muitos milagres através dos testemunhos, aquilo foi me alegrando. E um dia falei com o Senhor, e agora, Senhor, já estou aqui, já faz 6 meses que eu estou aqui. Então, se for para mim batizar, porque eu também tinha no coração que não precisava batizar, porque eu já era batizada em outra religião. E falei, Senhor, se o Senhor quer que eu me batisme, se é realmente aqui, Pai, que o Senhor quer que eu fique, e realmente eu preciso desse novo batismo. Então, o Senhor permita, Senhor, que neste culto que eu vou assistir, alguém levante e fala sobre o batismo. Fui congregar, irmãos, tinha esquecido daquele pedido, já estava usando o véu. E quando eu recebi o véu, irmãos, eu esqueci, voltando um pouco para trás, quando eu recebi o véu naquele dia, eu tirei toda a vaidade, né? Eu já usava saia, porque em outras dominações a gente já usava saia. Mas tirei todas as calças compridas, tirei bermuda, toda a bijuteria, tirei toda a vaidade. Comecei a usar o meu cabelo, comecei a deixar ele crescer, né? O Senhor foi me limpando. Com 3 dias eu já não tinha mais nada de vaidade, irmãos. A pessoa olhar para mim e falar, disse que tinha algo diferente no meu rosto. Glória a Deus. Diz que tinha um brilho, não entendia, porque eu já não estava usando mais nada de maquiagem, como que eu estava bonita, né? Eu não entendia isso. Santo Deus. Daí, naquele dia, eu falei, Senhor, permita que alguém levante aqui e fale sobre o batismo, né? Daí, nisso, um irmão de fora veio e trouxe a palavra, exaltou a palavra lá. E acabou mais cedo, Irmandade. Ele acabou 15 para as 9, ele acabou a palavra, encerrou. E daí o nosso cooperador levantou e falou assim, Irmandade, eu não sei porquê, mas Deus toca fortemente no meu coração aqui para subir e falar para vocês sobre o batismo, como que é feito o batismo. Naquela hora o Senhor me visitou bastante, fiquei muito feliz. E ele fez aquela ministração do batismo, explicando sobre o batismo, como que funcionava, como que era. Eu tinha dúvidas sobre o batismo.
E ele explicou naquele dia sobre o batismo. E o Senhor me convenceu. Então, irmandade, cheguei nele, depois que acabou o curso, irmão, prepara o batismo para mim. E falei assim, para ele, prepara. Ele disse, tá bom, irmão, eu vou ver. Só que eu não falei nada para eles, irmão, para ele, aonde que eu queria. Eu não queria que fosse na central. Queria que fosse num lugar humilde, bem simples, coberto com lona. E falei, Senhor, se realmente é para mim me batizar, então o Senhor permita que o irmão possa procurar um lugar para me levar, mas que seja um lugar bem humilde, lá no meio do mato, Senhor. Não quero me batizar num lugar na central, não tenho nada contra, mas eu quero que seja assim, Senhor, para me sentir a tua presença. Irmandade, quando foi no sábado de manhã, o irmão me ligou para mim e falou assim, irmã, já no outro, sabe, né? Irmã, apareceu que estava olhando na lista de batismo. Tem aqui uma cidadezinha bem retirada, bem humilde. E se a irmã sentir, a gente pode ir lá. E eu falei, Senhor, irmão, é Deus na vida do irmão. Porque era justamente isso que eu estava pedindo, né? Que Deus pudesse preparar um lugar bem humilde. E quando a gente foi chegando lá na igreja, eles armaram uma lona, bem do jeito que eu tinha pedido. Eles armaram uma lona e colocaram uma banheira lá, embaixo dessa lona, onde eu estava realizando o batismo. Como Deus é maravilhoso, é bom com nós, atendeu esses pedidos que eu fiz. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, já vai fazer 4 anos e meio que sou batizada nesta graça. Muitas bênçãos o Senhor tem feito na minha vida, tem mostrado. Estou contemplando as maravilhas dele, todos os dias eu levanto, agradecendo a Deus pelo dom da vida, por ele ter sido misericordioso na minha vida. Mandade também tem uma outra obra que eu vou contar para os irmãos. Quando eu não era membro ainda, quando eu não era dessa graça, mas já estava lá, o Senhor já estava trabalhando na minha vida. Eu tinha comprado uma moto para o meu filho, no meu nome. E o meu filho, ele pagou tudo certinho, irmã, essa moto, mas ele queria fazer, ele queria recorrer da taxa abusiva, né? Da taxa abusiva da moto. Então, ele queria recorrer com a taxa abusiva e a gente foi lá e fez isso, irmandade. E só que daí abaixou a prestação da moto. Eu comprei no nome dele, abaixou a prestação da moto, ele começou a pagar. E ele foi embora para uma outra cidade, lá ele passou por uma situação terrível financeira. E não pagou a última prestação da moto, a última. E eu não sabia que ele não tinha pago. Daí eu fui fazer uma compra e deu lá meu nome retido. E eu falei com ele o que aconteceu. Ele falou assim, ai mãe, eu não paguei a última prestação, porque nós estamos passando por uma situação financeira. Eu falei, filho, podia ter falado pra mãe, a mãe pagava. Daí ele falou, pois é, fiquei com vergonha, não falei pra mãe. Mas, daí eu falei assim, filho, então cadê essa moto? Ele falou assim, eu dei lá pro Felipe, que era meu filho caçula, né? Eu tá lá com ele. Daí tá, eu falei assim, e agora, Senhor, eu preciso limpar meu nome, né? Não é certo que o crente fique com o nome sujo. Irmandade, daí fiquei em paz. Eu estava desempregada nesta época. Tinha acabado de perder o serviço, estava desempregada. Daí o rapaz da financeira, do banco, falou assim para mim, eu entrei em contato com ele e falou assim, ó, você teria que pagar 5.000 reais para você poder limpar teu nome, que é o valor da prestação, né? Porque a prestação é a última prestação, mas ela, por causa de tanto tempo sem pagar, ela subiu muito os juros. Então, irmandade, daí eu, se não tem esse dinheiro, estava desempregada, não tinha esse dinheiro, falei assim para ele, olha, não tem esse dinheiro, 5.000 para pagar. Ele falou, então você tem a moto? Sim, tem. Ele falou assim, então você tem que ir no cartório para você poder fazer a documentação lá para liberar essa moto. E eu falei assim para ele, então tá bom, ele me passou o telefone do rapaz responsável lá no cartório. E esse rapaz responsável lá no cartório entrou em contato comigo, falou assim, a senhora tem que vir aqui. Eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro do ônibus para ir aí, tô sem dinheiro. Daí ele falou assim, então tá, eu vou te buscar. Ele veio na minha casa me buscar.
de carro, me levou lá no cartório, a gente assinou tudo, o papel, a documentação. Ele falou, cadê a moto? Essa moto lá com meu filho, já tinha conversado com ele. E era só buscar. Ele falou assim, agora vai vir um guincho. Eu falei, moço, não tenho o dinheiro do guincho. Não tinha, o dinheiro do cartório ficaria em R$ 800. Eu falei assim, não tenho esse dinheiro, R$ 800. Não tenho esse dinheiro da passagem. E não tenho o dinheiro do guincho. Irmandade, eu tinha orado, eu tinha falado com o Senhor que eu não queria ficar com o meu nome sujo, porque é feio o cristão ficar com o nome sujo. Mas o Senhor é bom. E ele falou assim, eu vou te honrar, né? O Senhor assim, né? E daí, irmandade, aquele rapaz veio, me levou eu e me trouxe de volta sem cobrar nada. Não paguei a taxa do cartório, que era R$ 800, não me cobraram, disse que não tinha necessidade. E também nesses 5.000 que era do banco, o rapaz disse que só me bastava eu entregar a moto, já estava bom. Então foi assim que foi realizado, entreguei a moto lá para eles levaram, o guincho veio, buscou, não fiquei devendo nada para ninguém, meu nome está limpo, para a honra e glória no nome do Senhor. Ele que fez essa obra, que for para a gente fazer, a gente não faz, né, irmandade? Isso é obra de Deus, só o Senhor que faz essas coisas na nossa vida, né? Sou grata a Deus, agradeço a Irmandade por tudo que Deus tem feito na minha vida, agradeço por essa oportunidade também de estar aqui testemunhando. Deus abençoe a vida de cada um grandemente. Deus é maravilhoso na nossa vida. Deus seja louvado. Irmandade, continuando com o testemunho. Daí, assim que me batizei, já fazia 2 anos de batizada. E comecei, Senhor, agora meus filhos já estão tudo casados. E eu tô sozinha, né? Então, prepara, Senhor, um servo, né? Que possa ser meu esposo. Prepara um servo de Deus para ser meu esposo, Senhor. Porque meu último filho já tinha casado também, né? Então eu estava sozinha, né? E comecei a orar a Deus. E um dia eu falei assim para minha neta, né, minha netinha querida, quando você for lá na igreja, você colocar o teu véuzinho, ora a Deus, pede para Deus preparar um esposo para vovó. E assim ela fez, irmãos. Ela chegou no culto de jovens com 4 aninhos de idade. Chegou no culto de jovens com 4 anos. E ali ela colocou o véu e orou. E pediu para o Senhor preparar um esposo para a vovó dela. Irmandade, ali a pouco o Senhor tomou um caminho. Conheci meu esposo, porteiro, graças a bom Deus. Um homem, sim, muito bom, abençoado, trabalhador. Estamos firmes, eu e ele já faz 2 anos e pouco de que estamos casados. Casamos, Deus preparou o nosso casamento, casamos, estamos bem. Ele não tem família porque faleceu a ex-esposa dele. A ex-esposa não, faleceu a esposa dele, que ele é viúvo, né? Perdeu uma filha também num acidente. Então ele é um homem assim que estava sozinho, mas estava precisando de uma companheira para ajudar na caminhada, né? E graças ao bom Deus, Deus preparou. Hoje estou com meu companheiro em casa, servindo a Deus. Deus é maravilhoso na nossa vida, né, irmãos? Tem prova, tem luta, mas também tem muita vitória. Deus é muito bom na nossa vida, misericordioso. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus seja louvado.